Boa noite! Boa noite! Boa noite! Como vai você? Cada vez melhor. melhor. Cada vez E que melhor. dia é hoje? É o Primeiro dia Minha nova. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e assim trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira aí. O Amor Exigente é um programa de ação de auto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental e o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Esta reunião não é de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Como eu lembrei no início, esta reunião está sendo gravada e o arquivo ficará disponível no site da Federação de Amor Exigente, da FEAE, e no YouTube. É com você, Rosinha. Mais uma vez, boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Já faz parte do complemento do nosso domingo, né? Eu fico ansiosa esperando chegar essa hora e para estar junto com vocês. E às vezes a gente abre mão até de outros compromissos, né? Não posso, hoje tem domingueira. Então, quando a gente não vem, gente, é porque não dá mesmo, né? Mas a gente procura estar aqui todo domingo juntinho com vocês. Então, a gente sabe que o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida. Eu acho tão bonito quando o Ederaldo fala, né? É um programa de auto e mútuo cuidado. Fala nisso, gente, o Ederaldo ele vai ficar um pouquinho ausente, ele está fazendo um tratamento de saúde, então a gente vai explorar um pouquinho a Luciana Sartori, e ela vai estar aí com a gente alguns domingos aí até o Ederaldo se recuperar. Mas o Amor Exigente é um programa que salvou a minha vida, sabe? E vem salvando a cada dia. Porque, como diz a Dorô, a vida é feita de curvas. E quando a gente vira uma curva, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Então, a gente vai passando por situações difíceis, situações mais ou menos, e dá de botar amor exigente, né? O amor exigente ajuda muito, muito, muito a qualquer situação que a gente vai viver na nossa vida. É só a gente lembrar dos nossos 12 princípios básicos comportamentais, dos nossos 12 princípios éticos, que são os valores, né? Da responsabilidade social e dessa espiritualidade, que no Amor Exigente é pluralista. Como a espiritualidade faz esse resgate na nossa vida e faz a gente aceitar aquilo que a gente não pode modificar, né? Então, hoje, com muita alegria, o Cassiano Bertoni disse sim para a gente. Eu já venho, há muito tempo querendo trazer o Cassiano aqui, até que um belo dia, o cara de pau, fui lá. Cassiano, tem uma domingueira, você topa? E ele imediatamente disse que sim, que ia pensar num tema, e hoje ele vai falar para a gente sobre viver em plena recuperação com amor exigente e o primeiro traficante está dentro de casa. Ele disse assim, Rosa, é meio pesado, né? Eu falei, traz, sabe por quê? A gente precisa estar sempre recebendo uma corda, sabe? Alguma coisa que faça a gente não só ver como é que a gente está funcionando no nosso dia a dia, mas como é que está o nosso entorno também. O Cassiano, ele é do Grupo Morumbi, lá de São Paulo, e o Cassiano também é do AE, das sextas-feiras, né? Sextas-feiras, lá junto com o Luiz Fernando e com a nossa Marcinha, agora cedo, né, no início, a Eliane, né? A Eliane estava aqui conversando com a gente, então é um grupo que ela já é convidada para participar, o grupo de segunda e sexta do Amor Exigente, são grupos nacionais, e depois até buscar grupos também na sua cidade, se já tiverem grupos presenciais, se não grupos... Rosinha, abre seu microfone. Sabe o que é? Eu falo assim para as minhas amigas, agora eu vou fazer vocês rirem um pouquinho. Quando a gente está falando muito, acaba a bateria e o telefone desliga. Eu falo, isso aí é porque tem que parar de falar.
Então, já estava na minha hora de parar de falar, eu vou passar para o Cassiano. Seja muito bem-vindo, o microfone é todo seu. Gratidão. Olá, boa noite, amigos queridos, amigas queridas do Amor Exigente. Eu não posso deixar de perguntar como vai você. Espero que a resposta seja cada vez melhor. E como diz a dona Mara, se não estamos cada vez melhor, devemos procurar estar cada vez melhor, um dia após o outro, não é verdade? Gratidão pela acolhida, Rosa, gratidão pelo convite, Luciana, obrigado por vocês abrirem as portas da Domingueira para o Cassiano, que vive em recuperação, vir aqui falar um pouquinho, dar um depoimento, falar de um tema tão forte quanto esse tema, que é importante eu lembrar que não é um tema meu, é um tema já abordado na prática do processo de recuperação que eu vivo há 4 anos e meio dentro do Amor Exigente, em outros grupos que também frequento, e um tema que o nosso querido voluntário de Amor Exigente, o Cláudio Martins, lá do AE de Caná, escreveu num livro que ele tem. Então bateu, né? A gente precisa muitas vezes da aprovação do outro, né? E esse é um tema que eu gosto e que o Cláudio, um psicólogo, escreveu sobre isso, né? Então eu tenho aqui uma responsabilidade grande em trazer para vocês um assunto tão forte, tão pertinente dentro dos processos que a gente vive, da doença da dependência química, né? Mas vamos falar do que é bom, viver em plena recuperação, né? Eu vou primeiro aqui fazer uma breve espiritualidade com vocês. Já comecei me apresentando aqui, como sempre, muito tagarela, falo muito. Então eu vou pedir então para a gente acalmar os nossos corações. Me perdoem, eu já ia indo para a palestra. E esse momento tão importante, esse momento tão especial, que é justamente para a gente ficar em paz, ter essa intimidade com o nosso poder superior, como cada um entende, compreende, aceita, acredita. Essa energia maravilhosa que nos rege, que nos direciona, que nos proporcionou estar aqui nesse fim de semana, ou para outros, o começo da semana, que é o domingo. Então, que ele possa nos iluminar, que ele possa nos trazer muita força, muita energia, muita sabedoria, para a gente modificar aquilo que a gente pode, que a gente possa ter a aceitação sobre as coisas que a gente não pode modificar, e coragem para modificar, né, aquilo que a gente pode, como eu disse, porque estamos no princípio 7 de tomada de atitude, no finalzinho dele. E a palavra para tomar a atitude precisa ser a coragem. A gente precisa ter muita coragem para modificar as coisas que estão acontecendo e não podem continuar mais acontecendo. Gostaria que esse poder superior iluminasse a todos os familiares que aqui estão, passando pelos problemas da adicção ativa de algum membro de sua família dentro da sua casa. Ele possa derramar as suas bênçãos, derramar a sua energia positiva, abrir as portas, iluminar os nossos caminhos, para que possamos ter essa coragem tão necessária de modificar essas coisas que estão acontecendo e não vêm dando mais certo. Gostaria de pedir a esse poder superior maravilhoso, de uma forma carinhosa, muita força para a família da nossa amiga querida, minha amiga Onélia, que há pouco tempo perdeu um ente querido, e que Deus conforte seu coração, que Deus possa dar força para vocês continuar trilhando o caminho de sucesso dessa família maravilhosa que você tem, Onélia querida. Sinta-se abraçada e acolhida por mim e por todos aqui do grupo. Aproveitar essa energia maravilhosa de tantas pessoas, e eu costumo dizer que recuperação é estarmos junto de pessoas que vivem o mesmo propósito. Porque aqui, se um está caindo, o outro estende a mão rapidamente, levanta e a gente segue em frente, né? No caminho do sucesso. Ó, Senhor, muito obrigado por tudo e por ser tão maravilhoso com tantas pessoas. O Senhor possa nos abençoar com mais uma semana de muita força, fé e alegria. Gratidão. Bom, vamos então à nossa palestra, pessoal. Primeiro, de novo, agradecer a Rosa, a Luciana. Vamos começar de novo. Sou muito grato pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Sou muito grato a esse programa de Amor Exigente por ter salvo a minha vida, por ter salvo a vida da minha família, dos meus filhos, né? Eu costumo dizer que quando o Amor Exigente diz que se eu não mudar, nada muda, é muita verdade, porque eu vivo Amor Exigente na prática.
Se alguém tem dúvida se esse programa funciona, pode vir conversar comigo. Vamos nos encontrar no congresso, vamos estar presentes lá para se hermanar, se abraçar, e eu faço questão de falar um pouquinho, de dar um breve depoimento da minha recuperação, de que esse programa realmente funcionou na minha vida, vem funcionando, e aí sim, através da mudança do meu comportamento, esse comportamento se torna tão cheio, tão presente, que ele se derrama de coisas boas para o próximo. E fazer essa palestra aqui para vocês, esse depoimento aqui para vocês, nada mais é do que trabalhar a nossa responsabilidade social. É derramar um pouquinho do que eu tenho de bom com esse programa maravilhoso para vocês, para que eu possa trazer força, fé, esperança, alegria, reflexões positivas, e que possamos, na verdade, estar tomando as iniciativas e as transformações venham a acontecer nas nossas vidas. É verdadeiro, se eu não mudar, nada muda, vai continuar acontecendo da mesma forma. Viver em plena recuperação e amor exigente é colocar essa programação para funcionar. E nada mais do que a partir do 7º princípio, onde o programa pede ação, a gente tomar essa coragem, né? Se apegar a esse poder superior maravilhoso e criar forças de onde muitas vezes não tem, mas esse poder superior traz para a gente essa força, desde que você seja fiel, honesto e verdadeiro nos seus pedidos, na sua vivência íntima com esse poder superior, que ele vai te ajudar. Coloque a programação de amor exigente para acontecer dentro das suas casas, coloque a programação de amor exigente para ser trabalhada diariamente, primeiro com você. Foi assim que aconteceu comigo. Primeiro, na verdade, aconteceu com a minha mãe, com a minha esposa, e depois o Cassiano chegou no amor exigente. Como vocês sabem, a gente tem uma doença que é uma das mais complexas que existem, se não a mais complexa, que é uma doença comportamental, emocional. E essa doença, o principal ator não reconhece que está doente. É a única doença que afasta as famílias e não aproxima, né? Pelo contrário, né? A gente se vê sozinho, tanto dependente químico, e geralmente com a sua mãe, ainda querendo ajudar. E foi dessa maneira que a minha mãe, Rita de Cássia, e desta maneira que minha esposa, Cecília, chegaram no amor exigente, desamparadas, perdidas, sem saber o que fazer, tomando atitudes erradas, voltando atrás, refazendo, dando dinheiro, facilitando, errando por amor, sem exigência. E dessa forma, elas, por grande sorte do destino, ou porque deveria ser assim, a minha madrinha tinha uma amiga que conhecia o amor exigente e deu certo na vida dela, e ela indicou. E lá Dona Rita de Cássia foi, Cecília foi, e elas foram promovendo mudanças, e em 8 semanas eu cheguei no amor exigente. 8 reuniões, após elas terem ingressado, terem conhecido a programação de amor exigente, e terem mudado, eu falo, do vinho para a água. Isso é recuperação. E elas promoveram mudanças drásticas no processo de facilitação do uso e abuso de drogas do Cassiano. Eu não tenho vergonha de falar, eu usei maconha lá no começo da minha adolescência, por mais ou menos 5, 6 anos da minha vida. Depois eu me apaixonei pela cocaína, trabalhando num grande banco aqui de São Paulo, fui apresentado para cocaína, larguei da maconha imediatamente, foram 18 anos. Sem contar que nesse período o álcool era presente na minha vida. A partir do momento que minha mãe e minha esposa encontraram o amor exigente, elas conseguiram me conscientizar da importância de ter um grupo e do problema que eu estava vivendo. E eu não aceitava o problema, mas eu ia em todos os lugares para agradar, para não ter mais problemas. Já bastava os problemas que eu estava vivenciando e não queria acreditar. Então, quando eu ia, dava uma calmaria em casa, né? Falavam, acho que ele vai agora para o mar, né? Para aquela coisa. E aí eu tinha um pouquinho mais de tempo para usar mais um pouco de droga. Só que quando eu cheguei no amor exigente, eu tinha tomado uma decisão há 3 dias na minha vida de conversar com esse poder superior maravilhoso, de que eu não aguentava mais a vida que eu estava levando. Por que isso aconteceu? Pelas mudanças impostas pela minha mãe e pela Cecília. Não era mais gostosinho usar drogas. Tinha grandes problemas. Arrumar dinheiro se tornou um grande problema, por exemplo, porque o dinheiro não via mais fácil na mão como antes. Elas mudaram.
E a partir disso, as coisas foram ficando ruins, até eu reconhecer que eu tinha um problema realmente com as drogas. E eu me lembro até hoje que eu usei muita droga durante 3 dias. Eu tinha mais droga e já estava preocupado que estava acabando. E aí foi um choque. Eu falei, como assim? Eu tenho e já estou preocupado em buscar mais, sendo que eu tenho uma quantidade. Eu fui criando reflexões ali naquele momento, né? Peraí, eu tenho muita coisa aqui, eu não preciso buscar mais e já estou com pensamentos, aquela fissura, aquela compulsão de ir buscar mais com medo que acabasse. E aí eu me olhei no espelho retrovisor do meu carro. Quando eu me olhei no espelho retrovisor do meu carro, eu não me reconheci mais. Eu falei, nossa, quem é você, cara? Em que você está se transformando? Ou o que você se transformou? E naquele momento, eu decidi subir para casa e contar toda a verdade para minha esposa. Minha esposa tinha certeza que eu usava drogas, só que ela nunca viu e nem ouviu da minha boca a verdade. Eu sempre neguei, sempre neguei. Era uma mentira após a outra. Eu hoje digo que eu virei uma lenda, né? Cada dia era uma lenda diferente que eu contava em casa. Não era mais mentira, porque as mentiras acabaram e se tornaram lendas. E foi difícil chegar em casa. Quando eu cheguei, bati na porta, minha esposa abriu a porta e falou, dá o dinheiro. Eu trabalhava com ela, eu recebia dos clientes, né? Eu falei, poxa, amor, boa noite, né? Ela, boa noite, dá o dinheiro. Era assim a nossa relação. E aí eu dei o dinheiro, ela falou, qual a mentira que você vai contar hoje, Cassiano? E eu falei para ela, hoje não vai ter mentira, amor. Hoje você tem aí umas 3 horinhas para me ouvir, porque hoje eu vou contar todas as verdades sobre todas as mentiras que eu já te falei. Ao longo de, na época, nós tínhamos, acho que, 12 anos de casal. E os olhos dela cheiram de lágrimas, ela falou, tenho. E aí eu entrei para casa, pedi para o meu filho descer, já era pai, para brincar com os meninos no parquinho do prédio. E por lá eu fiquei umas 3 horas contando tudo para minha esposa sobre as mentiras que eu vinha contando para ela. Ou seja, eu descarreguei todo aquele peso. Quem pensa que o dependente químico é um safado sem vergonha, que não tem sentimento, que não dói, que não carrega uma culpa enorme, ele carrega uma culpa enorme. E nós, através do 5º princípio, sabemos que quem tem culpa não se livra dela, vive num ciclo vicioso, repetindo o mesmo padrão de comportamento. Para mim, que usava drogas, era todo dia um sentimento de culpa e todo dia esse ciclo, essa repetição. E naquele dia onde eu desabafei, contei tudo para minha esposa, após eu terminar, ela só fez um pedido para mim. Ela falou, Cassiano, eu estou do seu lado, estou vivendo o pior de você, que eu nunca imaginei, né? E eu só queria ouvir da sua boca, eu tinha certeza que você está usando drogas, tinha certeza absoluta. Eu só peço uma coisa, que você não minta mais para mim. Eu não aceito mais a mentira aqui dentro dessa casa. E eu, de prontidão, dei minha palavra para ela. Só que a partir do momento que eu dei minha palavra para ela, o meu Cassiano, dependente químico, manipulador, irresponsável, sacana, trapaceiro, falou na minha orelha assim, uau, amanhã você usa e não precisa mais mentir. Ufa! Mas não foi bem assim. Eu pedi para ela um instante de privacidade, ela saiu do quarto e eu caí em prantos. Não sei por quê. E me ajoelhei no chão e coloquei no meu humilde lugar, me prostrei de joelhos e fiz as orações que eu conheci e pedi a Deus só uma coisa. Naquele momento eu pedi para Deus para nunca mais usar drogas. Para quem era apaixonado pelo uso de drogas, foi muito difícil falar, Senhor, nunca mais eu quero usar drogas e peço a sua força, a sua ajuda para que isso não venha mais acontecer. E o checkmate. Se eu não conseguir, Senhor, me dê forças amanhã para pedir a minha internação para minha esposa e para minha mãe, que foram as únicas pessoas que sobraram. O restante, infelizmente, seguiu seu caminho porque achou que eu iria morrer, que achou que eu deveria realmente ser internado, que eu nunca iria conseguir. E a partir daquele dia não foi fácil. Eu tive vontade de usar, recorri à minha esposa, eu combinei com ela de que caso eu tivesse vontade de usar, eu iria ligar para ela, para a gente tentar mudar aquele momento. Eu combinei com os clientes que eu atendia de que não
iria mais receber os pagamentos em dinheiro. Teve cliente que falou, esse cara é louco. Nunca vi uma empresa que não aceita dinheiro. Eu falava, era por questões de segurança. E comecei a fazer o movimento contrário de tudo aquilo que eu fazia de errado. Comecei a chegar cedo em casa, não sair mais de casa à noite, comecei a ficar em casa e aprender a gostar de assistir uma novela, de fazer a janta, de dar banho no Fabrício, meu filho, de dormir cedo para poder acordar cedo. E o mais importante, 3 dias depois, isso aconteceu no sábado, domingo, segunda, terça-feira, a minha esposa, eu cheguei do serviço 5 horas da tarde, ela falou, se arruma, toma um banho, que nós vamos pro Amor Exigente. Eu falei, o quê? Ela falou, é um grupo que eu tô indo todas as terças-feiras, que você fica com o Fabrício aqui à noite, com a pulga atrás da orelha, da onde eu tô indo num grupo para familiares de dependentes químicos. Falei, eu não quero ir. Ela falou, vamos, por favor, vai ser bom para você. E eu topei, mais uma vez eu topei. Eu não negava de ir nos grupos, né? Antes, eu tinha ido no NA, tinha ido no AA, e eu não estava pronto, não funcionou. Depois, com 3 dias limpo, eu estava louco de vontade de recair, mas eu não podia, porque existia um compromisso com esse poder superior. Depois de 24 anos, eu voltei a falar com esse poder superior e me comprometi de que se eu usasse, eu iria me internar. Então, eu não podia usar, custe o que custar. Para mim, foi um grande checkmate. Eu não queria perder minha esposa, que a gente trabalhava junto, e ela ia ter que ir embora do nosso apartamento, ela ia ter que voltar para morar com os pais dela, e eu não queria perder meu filho, né? Mas eu não aguentava mais a vida que eu levava. O filho não foi suficiente para me parar de usar drogas, a esposa não foi. Eu só não queria perder, mas eu ainda era apaixonado pelas drogas. E aí eu precisei fazer um compromisso desse com o poder superior, e botar de joelhos mesmo, sendo sincero, honesto, verdadeiro, um compromisso íntimo, e depois eu precisei de um apoio, um norte, porque eu ia ter um monte de problemas, que eu tenho até hoje, só que fica muito mais fácil com uma programação de Amor Exigente, fica muito mais fácil com as novas amizades que eu criei no grupo de sobriedade do Amor Exigente Morumbi. Cheguei lá com 3 dias limpo, como eu disse, cheio de traquejos e vontade de usar droga, e continuo lá até hoje, há 4 anos e meio, limpo, sem recaídas e sem internação. O Amor Exigente salvou minha vida. Esse processo transformou a vida do Cassiano e, de presente, transformou a vida do Fabrício, meu filho, da Cecília, da Dona Rita, minha mãe, dos meus irmãos, do meu padrasto. Veio a Sabrina, que é a nossa pequenininha, que vai fazer 4 aninhos agora, que colhe a glória de Deus de ter uma família Amor Exigente, né? Ela nasceu no berço do Amor Exigente, numa família que vive em plena recuperação, onde eu frequento grupo, minha mãe frequenta grupo, minha esposa frequenta grupo. O Fabrício ainda não frequenta, porque lá no nosso grupo não tem o AE, o Amor Exigentinho, perdão. Então, ele ainda não frequenta, mas conhece, sabe tudo de recuperação. Eu já tive o prazer de ser honesto com ele, contar a verdade sobre a minha vida, sobre os meus erros, e trabalho prevenção com Amor Exigente aqui dentro de casa. E por isso hoje eu posso vir aqui e falar para vocês que eu vivo em plena recuperação, colhendo os frutos doces hoje do processo amargo que foi parar de usar drogas. E não foi fácil, eu tive vontade de usar, eu quase recaí, eu quase fui internado, mas o Amor Exigente me mostrou os caminhos do que é bom, o resgate de tudo isso. Eu sempre fui um rapaz bom, um rapaz com uma energia muito boa, só que eu fiz escolhas ruins, gente. Né? Ninguém resolve ficar doente por conta própria. Se a gente soubesse o final da história, a gente não usaria drogas. Ninguém fez isso porque quis ficar doente. Foram escolhas. Muitas vezes, quem não fez escolhas ruins? Não é verdade? O que eu posso dizer para vocês, mães, pais, esposas, namoradas, amigos, irmãos, que feliz a família que tem um dependente químico em recuperação dentro de casa. Que vale a pena, essas pessoas se transformam em coisas muito boas, né? A gente arrasa, a gente dedica toda a nossa energia a esse novo processo. Não é fácil. Vale lembrar
é muito importante. Luiz Fernando Calduro puxa a minha orelha quando eu falo um pouco da minha transformação. Foram 24 anos no uso de drogas, né? Não foi todo o período ruim, não. Eu me formei, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, mas as coisas, como a gente sabe que é uma doença progressiva, incurável e fatal, elas foram piorando com o passar do tempo, né? Aquele uso recreativo do oba-oba com o pessoal do trabalho num happy hour se transformou em um uso obsessivo, compulsivo, fissuras, todos os dias, de uma vez por mês, se transformou em usar todos os dias, de só à noite, usar de dia, de tarde, de manhã, à noite, o tempo todo, de uma quantidade de cocaína, usar 30, 40, 50, ou seja, não tinha fim. Então, ela é progressiva mesmo, e só realmente o tratamento, através da recuperação, que a gente vai conseguir estabilizar essa doença que não tem cura. E mantendo esse processo funcionando dentro dos grupos, seja qual for. Hoje eu brinco que o Amor Exigente me trouxe uma oportunidade de ser uma pessoa tão humilde que eu não olho mais a placa que tem em cima daquela porta onde está falando de recuperação. Se está falando de recuperação, eu sei que um lugar bom é. Eu não olho mais se é NA, se é AE, se é AA. Onde fala de recuperação, eu estou lá. É simples assim. Eu, Cassiano, me rendi, aceitei que eu tenho um problema com drogas, com as minhas compulsões, com as minhas obsessões, e eu tenho que todos os dias trabalhar isso dentro aqui de mim, para que eu não volte a usar. Não tem mais só um pouquinho, não tem mais só hoje, não dá. Para mim não tem como. E aí vem aquele nosso terceiro princípio ético que pede para a gente ser fiel, honesto e verdadeiro com a nossa nova proposta de vida, que se o Cassiano usar só um pouquinho ou só uma vez, ele tem um compromisso com o poder superior há 4 anos e meio que diz que é vitalício e eu preciso me internar. E eu não quero me internar. Então eu prefiro ficar, como diz o meu amigo Antônio, internado dentro dos grupos de sobriedade do Amor Exigente. É aqui o meu lugar, daqui eu não saio. Vocês vão ter que me aguentar muito tempo. Estou aqui com vocês sempre que puder para somar, para ajudar, para fortalecer e para trazer um pouquinho de esperança, de força, de fé, de alegria, trazer um pouquinho da programação do Amor Exigente, que eu vivo ela e pratico ela todos os dias. É disso que eu queria falar, sobre viver em plena recuperação. Graças a Deus, isso acontece aqui. E agora eu vou trazer um outro tema, o outro lado da moeda. Contei um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, o que é viver em plena recuperação. E esse resgate, né, do que é bom, do que a gente foi perdendo com o uso de drogas. O primeiro traficante está dentro de casa. Pessoal, dentro dessa programação maravilhosa de Amor Exigente, nós temos 4 pilares de sustentação. Um deles é a nossa responsabilidade social, que se mistura, por exemplo, com a 12ª tradição de Narcóticos Anônimos, onde diz que devemos levar a mensagem para o adicto que ainda sofre. E a nossa responsabilidade social é de justamente acolher e abraçar todos aqueles que têm problemas com drogas e precisam de ajuda. Quando eu digo para vocês que o primeiro traficante está dentro de casa, já é para começar a refletir do que eu estou falando. Me permitam ser honesto e verdadeiro com todos sempre. Tá? Eu acho que a verdade é sempre o melhor caminho. Dentro da minha frequência semanal, há 4 anos e meio, dentro de grupos de sobriedade, grupos de NA, o que eu venho me deparando? Primeiro, eu comecei a estudar dependência química, eu comecei a querer me conhecer, né? Como fisioterapeuta da área da saúde, apaixonado pela área da saúde, eu fui me especializar em dependência química. Sim, eu fiz uma especialização de nível superior lá na Escola Paulista de Medicina. Hoje eu sou terapeuta em dependência química, trabalho fora do Amor Exigente com dependência química. E isso me trouxe alguns cuidados aí para aprimorar a minha profissão. E eu venho anotando há muito tempo as principais queixas, quais os maiores problemas, principalmente aí dentro das nossas raízes culturais, né, que o nosso primeiro princípio traz. O que vem acontecendo com as pessoas que elas tanto usam drogas, né? Então eu tenho uma agendinha
aquela agendinha querida, já velhinha, onde eu faço minhas anotações. E vocês sabem qual é a principal queixa do primeiro contato com as drogas? E eu tenho certeza que para todos vocês, álcool é droga, né? São as geladeiras e os barzinhos dentro de casa com o álcool à disposição. Uau! O primeiro traficante está dentro de casa. Então você quis dizer que a família é o primeiro traficante? Entendam como quiser. A família, através dessa permissividade, oferta, na verdade, para a criança aquele primeiro golinho na espuminha ou a geladeira cheia de cerveja, ela dá essa liberdade depois das festinhas regadas a cerveja e a álcool, né? Ela dá essa liberdade para a criança escolher entre tomar mais uma daquela latinha que ficou lá em cima do muro, vazia, ou pela metade. Quando eu fazia festas e eu bebia muito, no final da festa a gente recolhia, né, aquele monte de latinha pela metade e ficava bravo, né? Falava, nossa, o pessoal está desperdiçando, né? Olha, o Cassiano bicava todas, quando era criança. Porque meu pai, um dia, sem saber, na década de 80, me deu a espuminha no colo dele para experimentar. Meu pai é culpado disso? Não, não é culpado. Mas nós hoje sabemos e temos acesso às informações e somos responsáveis em nos transformar em agentes de prevenção ao uso de drogas. Se não nos transformarmos, nós não vamos quebrar o ciclo de repetição do padrão do álcool dentro das nossas casas. E os próximos serão os meus filhos, os meus netos e por aí vai. O que acontece se a gente não tomar essa decisão? Nós vamos ser os primeiros traficantes, sim. Aqueles que direcionaram, aqueles que ofertaram, aqueles que permitiram o contato inicial com alguma droga, seja ela o álcool ou o tabaco, por exemplo, que são drogas lícitas que estão em todas as esquinas e em todos os lugares, inclusive dentro das nossas casas. Hoje, dentro dessa minha família que eu trago para vocês que vivem em plena recuperação, nas nossas festas, nos nossos aniversários, não tem mais presença de tabaco e presença do álcool. Ah, mas o que eu faço com aquele amigo? É simples. Enquanto eu, Cassiano, que sou dependente químico, que tenho problemas com álcool, drogas e tabaco, não vestir a camisa, olha aqui, ó, eu visto a camisa hoje do Amor Exigente. Isso chama-se, se eu não fizer isso, eu vou continuar tendo as minhas reservas. E as minhas reservas são, na verdade, situações que eu guardo para o uso lá na frente. Percebem? O vestir a camisa é literalmente se limpar, colocar para trás tudo aquilo que faz mal, tirar aquilo que não presta e viver uma forma diferente de vida. Então, hoje, dentro da minha família, dos meus próximos, a gente sabe que temos famílias enormes, né? Vários parentes. Aqui, com os meus próximos, a gente não faz o uso mais do álcool e não permite. Então, eu posso dizer para vocês que eu sou um agente de prevenção, né? A Sabrina e o Fabrício não vivem mais festinhas regadas a álcool. A Sabrina e o Fabrício não têm mais um pai e uma mãe que fumam. Com todo respeito a quem fuma. Eu vou fazer 1 ano que eu parei de fumar. Mas foi também uma das decisões mais sábias que eu tive em toda a minha vida. E uma das maiores dificuldades foi largar o tabaco. Maior hoje, quando eu penso, é lógico que ficou já para trás, né? Eu parei de beber há 7 anos e meio e parei de usar maconha e cocaína há 4 anos e meio. E o tabaco há 1 ano. Então, gente, enquanto nós deixarmos que as nossas crianças tenham a experimentação do álcool pela nossa permissividade, aí eu vou trazer para vocês, e vocês me falam, viu, Luciana, Rosa? Eu sou tagarela, eu não paro de falar, viu? Se a gente quiser, a Onélia tá rindo ali, que ela sabe, ela conhece o Cassiano. Então, gente, eu gostaria depois da gente abrir para pergunta, para bate-papo, não tem problema. A reunião termina às 20 horas, é isso, Luciana? Então, eu vou tentar aqui mais um pouquinho, tá? Tem um pouquinho mais de tempo, pode ir. Tá bom, obrigado. Eu espero que ninguém esteja com sono aí, viu?
Dentro dessa questão do álcool, pessoal, essa permissividade, o deixar experimentar, perde-se já o respeito pelo pai. Então, a gente cria liberdade para aquela latinha que foi esquecida em cima da mureta pela metade, de eu dar mais um biquinho quando no final da festa eu vou ajudar na limpeza. Isso acontecia comigo. A partir do dia que meu pai me deu a espuminha, eu me senti homem de pegar todas aquelas garrafas que sobravam jogado pela metade e e quando eu via na geladeira alguma lá pela metade, eu também achava que eu tinha o direito. Meu pai deixou. Eu no colo dele experimentei cerveja. Então agora eu posso, que nem uma Coca-Cola, ir lá na geladeira e pegar um gole. Isso começou a acontecer sem minha família perceber. Sem minha família perceber. Com o passar do tempo, aí eu vou chegar onde estão essa permissividade e o problema dela, tá? O Cassiano começou a estudar à noite, porque ele trabalhava de dia, né? Eu sempre fui um menino dedicado, um bom rapaz, né? E eu estava no início das minhas dependências, né? O álcool já era presente desde muito novo. E quando eu comecei a estudar à noite, do 9º ano, passei para o colegial e trabalhava de dia na loja da minha mãe, atendia os clientes, aquele rapaz nota 10, à noite ia para a escola. E à noite eu comecei a parar, antes de entrar na escola, no botequinho da esquina, porque meus amigos estavam ali já tomando uma cervejinha. Eu me senti pertencente no direito de também aceitar um copo. E ali começou um novo processo de transformação na vida daquele rapaz, que era um cara que tomava cerveja de boa, tranquilo, não tinha problemas, trabalhava, né? A gente fala assim, né? É funcional, né? Bebe, mas é funcional. Para aquele rapaz que começou todos os dias a parar na esquina da escola para tomar uma dosezinha. E aí começou. Hoje não tinha o dinheiro para cerveja, aí alguém estava tomando uma outra mistura, uma Maria Mole, né, que o pessoal chamava de M&M's, né? E aí foi aquela coisa. Tudo que vinha experimentava. Até o dia que tinha um rapaz no canto ali, cabisbaixo, meio quietinho, eu sozinho com meu copo de cerveja antes de começar a aula, olhei para ele e falei: quer um golinho? Toma aqui comigo. Porque o álcool, ele faz com que a gente crie novos vínculos de amizade, a gente fica mais alegrinho, a gente perde um pouco o senso crítico, faz amizade com todo mundo, até com quem não presta, principalmente. E aí esse cara que estava sem copo lá, porque ele tinha já gastado o dinheiro dele com alguma outra coisa, ele não ficou sem beber. O Cassiano, muito legal e solidário, encheu o copo de cerveja para ele e criou ali um novo vínculo de amizade com alguém que ele nunca tinha visto. No outro dia, esse mesmo rapaz estava lá, e o Cassiano, novamente, trabalhador, botou mais um pouquinho de cerveja para ele. E esse rapaz, para retribuir, porque ele não tinha dinheiro? Porque ele já estava passando por um outro período da vida dele no uso de substâncias, onde ele não gastava 10 reais com uma cerveja, mas ele gastava 10 reais com um pino de cocaína. E aí ele, mediante a situação de um cara que está todos os dias oferecendo cerveja para ele, criou um vínculo de amizade, ele quis retribuir esse gesto e falou: escuta, você não quer experimentar um tirinho de cocaína? É a minha curiosidade. O álcool já tinha baixado minha guarda, a minha se deixa levar pela situação, né? A minha fragilidade emocional. Vou experimentar. E experimentei. E assim, experimentou uma vez, experimentou outra. A partir do momento que gostou, já começou a comprar. Então, o álcool foi a abertura das portas para a entrada da cocaína na minha vida. Eu usava maconha e eu tinha um controle sobre a maconha, que eu usava um cigarro de maconha por semana. E eu falava para os meus amigos: vocês estão abusando, vocês usam todo dia, vocês usam 4, 5 vezes por dia, isso faz mal, não pode. Dava umas lições de moral. Não sei, eu não tinha uma grande inclinação para maconha, mas quando eu conheci a cocaína, eu larguei da maconha no mesmo dia e batia no peito, tá vendo? Eu controlava meu uso, eu parei de fumar maconha quando eu quis. Era só uma troca. Eu só estava apaixonado pela cocaína, que era mais forte, que me trazia uma sensação de prazer maior que a maconha. E ali era o afundar, o fundo de poço do Cassiano. Era esse fundo de poço que estava começando a acontecer lá em 2001, lá em 2002.
entrando na faculdade, aquele bom rapaz, que entrou na faculdade, terminou a faculdade. Então, assim, quando eu estava falando lá atrás sobre o senhor Luiz Fernando Calduro, que ele pede para mim falar que a minha história, ela é muito rara o que aconteceu. Eu tenho que lembrar disso. E eu tenho que respeitar muito o que o Luiz Fernando fala, porque ele diz, se as pessoas veem você falando e a vida que você vive hoje em recuperação dentro do Amor Exigente, parece que você pode usar drogas e querer parar quando você quiser. Não, não dá para fazer isso. A gente vê hoje na prática que não dá. O que aconteceu comigo foi muito raro. Foi por pouco que eu não me internei. Né? Foi por muito pouco que eu não precisei me internar e, de repente, 1, 2, 10 internações, não sei o que seria se eu não tivesse parado de usar drogas. Eu acho que eu nem estaria aqui falando com vocês se eu não tivesse parado de usar drogas. Né? Então, o Luiz Fernando sempre fala, Cassiano, toma cuidado, porque senão parece aquele, principalmente o rapaz que está usando drogas, eu vou usar que nem o Cassiano, quando eu decidi parar, eu paro. Não, não foi fácil. Foram 24 anos, só na cocaína 18 anos. Pessoal, o ciclo do álcool. O primeiro traficante está dentro de casa quando ele enche a casa de drogas. Doa a quem doer. Comecem vocês hoje a promover a prevenção e não a aceitar que drogas como álcool ou qualquer outra entrem da porta da sala para dentro. Ou da cozinha também. Não entra nessa casa mais drogas. A gente tem que começar a quebrar esse ciclo, senão quem vai sofrer agora não vai ser mais, às vezes, o nosso filho, vai ser nosso neto lá na frente. O ciclo tem que parar, a repetição tem que parar. Só lembrando, comecei nessa permissividade, depois conheci a maconha, depois conheci a cocaína, e a cocaína me afundou. Quase fez eu perder tudo na minha vida, quase fez eu ser internado. E hoje eu ainda falo assim, eu não tive a oportunidade de uma internação, porque a internação salva vidas. Eu vejo muita gente aí, hoje mesmo, estava conversando com um rapaz, preservar o anonimato, né, preservar o sigilo, ele frequentava o nosso grupo, o rapaz conseguiu ficar limpo, estava seguindo o mesmo caminho que eu consegui. Parou de frequentar o grupo, voltou agora, desesperado, que voltou ao uso, me pedindo o quê? Uma internação. Se eu conheço alguém, se eu tinha alguma vaga social, eu indiquei ele, sim, para uma vaga social, porque nem ele, nem a família tem condições mais de acalmar mais uma internação para ele, que já é mais de 10. Percebem? Então, assim, tudo isso também, esse rapaz também começou no álcool dentro de casa. Então, assim, o que eu estou falando hoje sobre o primeiro traficante estar dentro de casa é para que cada um reflita de que forma a gente cooperou ou vem ainda cooperando para o uso e abuso de substâncias dentro da nossa casa. É uma reflexão individual, assim como a recuperação, só que ela abrange todos. Quando eu tomo essas atitudes de mudanças e me transformo em um agente de prevenção, eu consigo, assim como o Cassiano no uso consegue adoecer 5, 6, 10 familiares, quando eu estou em recuperação, eu consigo trazer para a recuperação também 10 pessoas, através das minhas atitudes positivas. Sexto princípio básico, princípio influenciador. Né? E como eu influenciava para o mal, hoje eu tento influenciar para o bem. Então, agentes de prevenção, precisamos nos transformar. Acabem com o ciclo de repetição do álcool dentro das famílias. O álcool não só adoece também, eu costumo dizer assim, para a gente concluir, eu não me estender muito sobre essa palestra, o primeiro traficante está dentro de casa. Pessoal, eu sou da década de 80, eu tenho 42 anos. O que é muito, era muito comum, podem me corrigir, podem abrir o microfone e me corrigir. Principalmente de anos 80, 90, até 2000, e mais no interior, eu vivo em São Paulo, hoje em São Paulo menos, mas nas cidades de interior acontece ainda muito. Menos, mas acontece. O que a gente cansava de ver pelas calçadas? Senhores bêbados caídos, segurando nos portões, se arrastando, caindo, e a gente falava, ai, coitado daquele senhorzinho, né? Quando a gente estava na calçada, a gente pulava ele, olhava assim, com uma cara de dó, né? Tá. Isso nesse período lá atrás. O que aconteceu hoje? A vida é muito dinâmica. As drogas mudaram. O custo das drogas mudaram. Esse cara que não te incomodava e que você não dava atenção na calçada,
Primeiro que ele chegava em casa e espancava a mulher. Isso ninguém via. Segundo que ele espancava os filhos. Terceiro que ele quebrava tudo, volta e meia, dentro de casa. Quarto, quando ele recebia o salário e pagava a conta no boteco, a família ficava sem mistura o resto do mês. E a gente passava por ele e falava, coitadinho ali, né? Então, a responsabilidade sobre essas pessoas é de todos nós, é da sociedade. Sabe por quê? Porque enquanto eles não incomodavam, estava tudo bem. Agora, com as drogas custando R$10 e a cerveja custando 12, 15, o que aconteceu? Eles não usam mais o álcool. Hoje ele é aquele cara que quebra seu vidro no farol e rouba a sua bolsa. Porque a fissura é muito maior quando ele experimentou outras drogas. E hoje, esse cara incomoda. Ele não é mais o tiozinho da calçada bêbado, coitadinho. Hoje ele rouba você no farol porque a fissura, por exemplo, da cocaína, a fissura, por exemplo, do crack é muito maior. E a gente comete insanidades para usar drogas, ou mais uma dose. Então, pessoal, a responsabilidade é de todos nós. E começou, muitas vezes, na permissividade do álcool lá dentro das nossas casas. Começou com essa permissividade nos bares em volta à escola. E isso tudo tem que acabar. Isso tudo tem que parar, porque não dá para ter alguém em recuperação dentro de casa com a família ainda consumindo álcool. Eu vejo muita gente tentando fazer isso. Quem tem problema com álcool é meu filho, não sou eu. Mas seu filho não pode ver álcool na porta da geladeira. Será que deu para entender? Ele vai recair. Depois você vai dar um show. Não adianta. Não adianta. Então, gente, quem quer recuperação, precisa todos se recuperarem. Todos nós temos problemas, todos nós precisamos evoluir, todos nós precisamos encontrar um caminho de recuperação. E parabéns por vocês estarem aqui. O Amor Exigente promove isso. Eu falo isso para o pessoal que fala amor ferra a gente. Eu falo, você ainda não entendeu que essa programação salva a sua vida e salva a vida da sua mãe, do seu irmão, do seu pai, de todo mundo? É um grupo onde todos podem estar juntos para viver a recuperação na prática. É esse o lugar que você tem que estar. E ainda falo ainda mais uma, porque eu sou dependente químico é liso. Falo, você não faz questão de conhecer a programação que sua mãe tanto estuda, não? Você fala que te ferra, mas você está sempre perdendo. Vai atrás, cara. Vai saber o que ela está aprendendo lá para você parar de se ferrar e começar a se recuperar. Será que você... Aí o cara fala assim, nossa, é verdade, né? Porque a programação, muitas vezes, do NA fala em você ter boa vontade e mente aberta. Cadê? Você está falando que a programação que a sua mãe ferra você é porque você não conhece. Porque quando conhece, se apaixona e entra em recuperação. Pessoal, muito obrigado. Para mim é sempre um prazer falar de recuperação. Em qualquer grupo, como eu disse, não importa, para mim o AE é um só, né? E tem essa vertente, essas ações maravilhosas do Sempre é Tempo, da Domingueira, do Amor Exigentinho, e a sobriedade. Gente, olha só de que programa a gente está falando aqui. Abrange tudo, só não vem quem não quer. Tamo junto, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado e reflitam e deixem de ser esse primeiro traficante dentro de casa que bota álcool aí para as crianças acabarem experimentando. Precisamos, mais uma vez, nos transformar em agentes de prevenção. A prevenção é o melhor caminho. Beijo no coração, gente. Cassiano, gratidão, gratidão por você abrir sua história, abrir seu coração, sabe? Muitas pessoas precisam ver que existe luz no fim do túnel, não é? Mas que para chegar a essa luz existe um caminho a ser trilhado. Então, é importante as pessoas poderem te ouvir para elas terem essa esperança também. Mas a esperança vem junto com tomada de atitude, né? Então, a sua história é um pouco parecida com a da minha família, né? Então, quando a Rita foi para o Amor Exigente, quando a Cecília foi para o Amor Exigente, né? Quando elas começaram a fazer a mudança delas, eu digo que nós, os familiares, somos aqueles que encontramos um laguinho que está ali parado no lodo, né? Que a gente acha que não tem jeito, e aí é como se a gente começasse a jogar pedrinhas no laguinho que vão refletindo e vão chegando a todos que estão no entorno, né? Então,
Essa história parece com a história da minha família também, porque o meu desafio não foi internado. Ele também disse para mim que ia entrar em recuperação. Eu não acreditei, já estava no amor exigente há um tempo, e eu falei, tá bom, já estou vendo tudo como é que eu vou fazer. E realmente eu ganhei isso de presente no meu aniversário, e só por hoje, não conto o tempo, mas não sei se tem 10 anos, se tem 11 anos, só por hoje a nossa família também permanece em recuperação. Mas essa recuperação que você falou, ela precisa ser de todos, não é? Ela precisa ter de todos, porque assim, não é só a gente chama desafio, né? Para a gente não colocar, porque muitas vezes, eu acho legal esse nome dentro do amor exigente, porque às vezes esse desafio ele pode ser um usuário, um dependente químico, uma pessoa que tem às vezes uma comorbidade, né? Então o desafio ele abrange tudo. Mas a recuperação não pode ser só dele, tem que ser de todos. Por quê? Eu já vi muitas famílias, sabe, Cassiano, que elas acabam fazendo com que o desafio volte ao uso, de tanto que elas ficam ou querendo controlar demais, né, ou querendo dizer o que tem que ser feito, ou querendo colocar uma coleira invisível no outro, né? Vem cá, eu sei qual é o caminho que você tem que seguir. Então, é um processo que todos têm que trabalhar para sempre, né? E é muito lindo quando você falou aí que você agora é um agente de prevenção e que o Fabrício e a Sabrina, né? E que o Fabrício e a Sabrina já vão encontrar uma família vivendo amor exigente. Que coisa linda isso. Quando eu comecei a frequentar o amor exigente, uma das minhas filhas falou, eu vou lá porque eu vou ver, ou a minha mãe está louca, ou ela agora ficou normal, porque ela aprendeu a dizer não. E eu não gostei, sabe, quando os meus filhos começaram aí, que eu falei, meu Deus, eles vão aprender as minhas armas, né? O que eu tenho. Tipo assim, eu já comentei isso aqui na Domingueira, né? Eu dizia, eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado. Até que um dia eu ouvi deles também. Eu amo você, mãe, mas eu não estou aceitando o que você está fazendo de errado. Então, eu fui vendo que essa recuperação ela tem que ser um processo da família toda, sempre, para sempre. E o que eu acho mais bonito, sabe, Cassiano, é que a Cecília não desistiu de você. Quando eu vejo cônjuges que chegam no amor exigente, eu acho muito nobre, porque, por exemplo, assim, não dá para a gente falar que é ex-filho, ex-filha, né? Mas dá para a gente falar que é ex-marido e ex-mulher, né? E quando a gente não desiste daquela relação, eu penso que o amor ele está ali fortalecendo, por mais que a gente ache que a gente não está mais dando conta e que a gente vai desistir, né? Eu digo, quem me dera que eu tivesse conhecido o amor exigente lá atrás da minha vida, mas sempre dá tempo. Então, eu fiz umas anotações aqui. Primeiro, eu queria comentar que o Cláudio Martins já esteve aqui também fazendo uma domingueira com a gente, muito rico, né? Gostei de você dar os créditos a ele. E essa questão dessa programação das mudanças na família, de você falar que é um agente de prevenção, me fez lembrar que na minha casa, as pessoas chegavam aqui e eu oferecia, que bebida você vai querer? E quando o meu desafio foi mostrando, incomodando, porque é o que você falou, enquanto está funcional, eu jamais viria para o amor exigente se na minha família tivesse uso de alguma coisa lícita ou ilícita, mas tudo estivesse funcionando bem, né? Mas quando começa a ficar disfuncional é que a gente, de repente, vai ali pedir ajuda. E eu dizia assim, olha, essa cervejinha que está aqui na geladeira é minha, ninguém pode tocar. Eu posso beber. Fulano, você não pode beber. Era mais ou menos assim. E já contei aqui na Domingueira também que foi muito lindo, que a primeira festa que eu fiz na minha casa, né? E sem bebida, e hoje em dia todas as festas da minha casa são sem bebida. O meu irmão chegou e falou, cadê a cervejinha? Eu falei, não tem. Ele falou, como é que vocês conseguem estar felizes, né? Então, é muito rico a gente conseguir dizer esse não para a gente, esse não, e a gente começa a descobrir que essa alegria ela pode existir sem a gente precisar de nada que venha de fora para dentro, né? Eu digo sempre que tem que ser de dentro para fora. Olha, Cassiano, se eu pudesse agora, eu estou ficando tão apaixonada pelas pessoas que vêm na Domingueira, que eu já me sinto assim meio um pouco mãe de você, eu iria aí para te dar um abraço bem materno mesmo, sabe? Te agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje e ter aberto seu coração. A gente vai deixar abrir para as perguntas, mas eu queria te dizer assim, que quando você comenta, a última coisa que eu vou falar sobre isso, quando você comenta sobre a preocupação do Luiz Fernando,
né, que você não foi internado, assim como o meu desafio também não foi internado, que não é fácil, não recomendo, é muito complicado você fazer uma abstinência em casa, né? Assim, foi um período bem difícil na vida da gente. Inclusive, assim, os profissionais vinham na minha casa, né? O psiquiatra, o psicólogo, eles estavam vindo na minha casa para poder me dar esse apoio à minha família. Mas, assim, como somos seres únicos, o amor exigente não tem receita de bolo, então cada um vai buscar um caminho que vai ser o seu processo de recuperação, né? A única coisa que eu vejo que não dá para a gente abrir mão é de a gente absorver os princípios do amor exigente e continuar assíduos nas reuniões de amor exigente. Não só pela gente, mas pelas pessoas que estão chegando também, né? Muita gratidão. Olha, muito feliz de te ouvir. E penso assim, que a sua domingueira aqui hoje, ela tem que ser ouvida por muitas pessoas, e assim, escutar novamente, para ver que tem luz no fim do túnel, mas isso existe um esforço que é matar um leão a cada dia. E esse leão não é só para os nossos desafios, é nosso também, porque a nossa vontade, às vezes, é dizer assim, eu faço, eu compro, eu dou, você está tão legal que você merece tudo, né? E a gente tem que fechar e dizer assim, não, ao contrário, que bom que você está se esforçando, você é capaz de fazer. E vocês são pessoas, eu digo assim, eu me emociono um tanto com isso, porque assim, eu acho que vocês são pessoas assim divinas, sabe? Que vieram para as nossas famílias para que a gente se transformasse em pessoas melhores. Só que vocês passaram a parte árdua, né? Porque a gente está de fora, a gente está passando a dificuldade, mas não está vivendo aquilo tudo que vocês viveram, né? Então, eu digo que é como se vocês fossem mesmo uma esponja que estão ali para que a gente consiga, todo mundo, começar a sair daquele lodo, daquele lugar e ver como eu posso me transformar numa pessoa melhor, né? Então, eu sou muito grata por ter vivido isso na minha família, só por hoje, né? E para sempre, que eu acho que conseguiu transformar todos da minha família em pessoas melhores. E, olha, vocês são criativos, vocês são sensíveis, então, que bom que você está conseguindo canalizar isso para coisas boas e que bom que você está tendo a chance de criar os teus filhos dentro do programa do Amor Exigente. Gratidão, muita gratidão. Rosinha, seu microfone fechou. Porque é hora de eu parar de falar. Vamos lá, para você administrar agora. Olha, Onélia está dizendo aqui que vamos dar um forte abraço no Cassiano no Congresso. Olha que beleza! Receba nosso abraço carinhoso, Cassiano. Passamos das 152 conexões, agora chegamos a 150, porque tem pessoas que estão caindo e voltando, então está oscilando um pouco o número, tá? Tem a Camila e Marco e o André Reis com as mãos levantadas aqui para fazer perguntas. Vamos lá. Camila, pode abrir seu microfone. Boa noite a todos. Estava escutando a partilha aí do Cassiano, né? Eu sou um dependente químico, saí da clínica, né? Estava internado, saí da clínica dia 29, sexta-feira, e estou, como eu posso dizer, me agarrando, né? Nas reuniões, né? Que minha esposa participa muito, né? Do amor exigente, né? E eu estou me agarrando com ela, porque, como eu posso dizer para vocês, eu vi que sem, a, sem o grupo eu não consigo, né? Sem o grupo eu não consigo, sem o grupo eu me sinto fraco. A minha pergunta é, Cassiano, tipo assim, ele faz parte também do Narcóticos Anônimos, né, do NA, né? E lá na minha clínica, na clínica que eu frequentei, eu aprendi um pouco, né, dos 12 passos, essas coisas, né? Como que eu faço para mim estar voltando,
Porque tem dia que eu não tenho vontade de estar entrando em sala, tem dia que eu tô meio, tipo assim, que nem hoje mesmo, minha esposa entrou e falou, pô, do Cassiano, a reunião boa para você estar ouvindo, né? Eu falei, não, então vamos entrar, vou, né? E ele começou a falar, me identifiquei muito, meu. Tipo assim, até do primeiro gole que eu dei quando eu era criança, na casa da minha avó, sabe? E, tipo, me identifiquei muito, gostei muito da partilha dele. E me ajudou bastante o meu dia a dia de hoje. Ele pode estar me falando aí para estar me ajudando. E só por hoje, obrigado a todos vocês. Marco, querido, boa noite. Boa noite, Camila. Que bom que vocês estão aqui, viu? Legal, cara. Muito bom. A Camila acho que frequenta a reunião de sexta, né, Camila? É isso, né? Sexta do Aí para todos aí. Show de bola. Lembrei dela. Eu não participei de umas duas aí porque eu estava doente, viu, gente? Agora estou voltando firme e forte. Marco, um grande abraço para você, meu irmão. Seja bem-vindo à recuperação, seja bem-vindo ao Amor Exigente, tá? Eu junto as duas programações, a de Narcóticos Anônimos e a de Amor Exigente, atrelo as duas e vamos para cima. Quanto mais recuperação, quanto mais programação, mais forte fica o nosso processo, o nosso entendimento, o nosso aprendizado. E mais importante que tudo isso é a nossa prática, todos os dias. E a prática de se contrariar talvez seja a mais forte nesse momento que você vai ter que ter. Por quê? O seu processo ainda é um processo que você está ainda aprendendo, entendendo, se conhecendo. E as velhas manias, os velhos comportamentos, o evite os velhos hábitos, eles estão sendo condicionados a sua vida inteira. É mais fácil você agir como antes do que agora como esse novo marco. Então, se contrariar é o processo fundamental agora. Não use, custe o que custar, pegue quanto mais reunião, melhor, e a arte de se contrariar. A gente costuma dizer que a melhor reunião que existe é aquela que a gente não está querendo ir, meu irmão. Tamo junto, tá? Quero ver você no grupo de sobriedade aí pra gente partilhar junto, pra gente conta com a gente. Tem que citar no grupo aí para você botar para fora as coisas que estão te dando dificuldade, porque aqui no Amor Exigente, diferente do NA, nós temos retorno. E o retorno é através de experiências vividas na prática, não é achismo, não é palpite. O retorno sempre enriquece, engrandece e dá um caminho de sucesso que alguém percorreu dentro daquilo que você falou na sua partilha. Então, quando você partilha de forma honesta, alguém vivenciou isso que você está passando e encontrou um caminho de sucesso, ela vai te dar um retorno por experiência vivida na prática. Por isso que funciona. Facilita o processo, tá bom, meu amigo? Tamo junto, viu? Vem mesmo para as reuniões com a gente. Forte abraço, Marco. Bem, agora o André Reis. Pode abrir, André, seu microfone. Boa noite a todos. Primeira vez que eu estou aqui na Domingueira, sou de São Paulo, André. E quando eu vi que era o Cassiano que ia falar, eu já me identifico há algum tempo com ele, pela história dele é parecida bastante com a minha, né? Também sou profissional de saúde como ele, fisioterapeuta também como ele. E estou engatinhando aqui na minha recuperação, meu primeiro mês limpo. Estou na tomada de decisão mesmo, estou firme, estou me fortalecendo cada dia mais, cada dia melhor, né? Como a resposta à nossa pergunta inicial. E eu queria perguntar para o Cassiano o seguinte: quando você começou o seu processo de recuperação, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Porque eu tenho enfrentado bastante desafios, assim, né? E eu queria saber um pouquinho quais foram os que você enfrentou também e como que você conseguiu ultrapassar esses obstáculos aí que são bem difíceis, né? As fissuras, as abstinências, né? O processo de se isolar, né? Se afastar, né? De pessoas, situações, lugares. Me fala um pouquinho disso aí, por favor, Cassiano. Fala, André. Boa noite, meu irmão. Legal você aqui, viu?
Também já te vi no AE para Todos, não é? Também? É isso, né? Sexta-feira? E na sobriedade, né? De quarta, né? Isso. Às vezes eu esqueço um pouquinho as reuniões que eu participo, porque como eu disse, eu participo de várias, né? Eu preciso, né? Então, estamos juntos, André. Obrigado. Sua pergunta é muito, muito, muito boa, cara. Eu vou te falar de uma forma bem simples, tá? Quando a gente para de usar droga, tudo fica preto e branco. Perde a graça. Por quê? A gente pensando de forma da bioquímica do nosso organismo, nós paramos de produzir dopamina, porque a gente trazia o estímulo de fora, com a cocaína, com o álcool, com a maconha e por aí vai. Então, o nosso cérebro sempre quer preservar a energia, né? Então, o que acontece? Quando você para, ele não produz. Ele está acostumado com que você traga de um estímulo de fora. Então, vai demorar um período, geralmente, aí, segundo a Unifesp, de 90 dias. Tem gente que é 30, tem gente que é 180. Hoje fala-se de abstinência tardia, de 6 meses, de 1 ano, que a pessoa ainda passa por uns períodos assim. Mas o que acontece? Esse período é necessário para que a gente comece a estimular o nosso organismo a produzir por si só os hormônios do prazer, né? Então, o que acontece, André? Eu me acostumei no começo, o meu grande problema era ficar em casa. Eu não parava em casa, porque eu usava droga na rua, né? Então, assim, as pessoas com que eu me relacionava, todas eram usuárias de drogas. Todas, todo mundo, né? E aí eu vou te falar uma coisa muito importante. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, tirando nossos familiares. Pensa numa média baixa que eu tava, né? Essa minha média era muito ruim, porque eu andava e atraía e vibrava pessoas que estavam no mesmo nível que eu, muito baixo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter que aprender a gostar, André, de ficar em casa. Que sempre foi o melhor lugar. Eu costumo dizer hoje que nossa casa é nosso quartel-general. Você está protegido, você está com as pessoas que te amam, você está com quem gosta de você, você tem tudo lá que você precisa, só que a gente ficava na rua, né? Então, André, se aproprie novamente do que é seu aí, do seu quarto, das suas coisas, cuide delas, assista um jornal com seus familiares, se você vive com seu pai, com a sua mãe, começa a assistir uma novela de novo, coisa que às vezes a gente nunca fez. Cara, eu comecei a assistir novela porque eu ficava em casa, meu filho assistindo, minha esposa assistindo, eu falei, eu vou sentar aqui, parar de ser chato e vou assistir séries, assistir filmes, ter paciência de começar e terminar um filme. Quantos de nós sentamos no começo da recuperação, 10 minutos já quer sair para fumar, já quer sair para tomar água, já quer ir lá para fora para não consegue a ansiedade. Vai passar. Vai passar. Se você se contrariar, que nem eu falei para o Marco. Também para o Marco, acho que é importante nesse momento, a gente tem que gostar de novo de ficar no meio dos nossos, de quem verdadeiramente importa. Depois, o que acontece hoje comigo, para você ter uma ideia, André? Quando eu saio de casa para fazer um trabalho, hoje eu tenho essa mania, eu olho para o outro lado da avenida, estou indo para lá. Eu olho o pessoal voltando, eu falo assim, daqui a pouco eu estou lá, voltando para casa. Porque hoje, para mim sair de casa, no bom sentido, tem que valer a pena. Eu não fico mais saindo de bobeira para ficar na rua, sabe? Perder meu tempo lá, sendo que eu estou aqui no meio das pessoas mais importantes da minha vida, que é minha esposa, meus filhos. Pô, Cassiano, mas eu não sou casado, eu vivo com os meus pais. Então, são eles. Faça de novo, resgate essas relações que foram perdidas com o passar do uso e abuso de drogas. Tá? Você vai conseguir. Seja forte. 30 dias, meu amigo, você está de parabéns, cara. Agora você começa, André, verdadeiramente a colher pequenos frutos doces. Eles ainda não são aqueles bonitão que estão lá em cima da copa da árvore. Esses ainda não se formaram. Mas você já vai começando agora a colher pequenos resultados que vão te motivando para o que vem pela frente. Tem muita coisa boa por vir, cara. Tenha certeza disso. Continue nesse caminho que você está seguindo aí, cara. Tamo junto, viu? Forte abraço. Ok? Temos a Rosimeire e a Helena para fazer perguntas. Vamos pedir que façam as perguntas rapidinho, a resposta também um pouquinho mais curtinha, porque o nosso tempo já está estourando, tá bom? Rosimeire, pode abrir seu microfone. Ok, tá me ouvindo?
Tá bom. Estamos. A minha pergunta é assim, o meu filho ele está internado, já tem 4 meses, ele vai sair em outubro. Outubro, novembro, dezembro, chega as festas. E aí o que está me angustiando é que, como o Cassiano falou, na minha família tem muita gente que bebe socialmente, né? E isso está me angustiando, porque eu já comecei a falar até para os irmãos dele que na chácara onde nós vamos morar, porque eu moro em São Paulo, eu sou de São Paulo, Itaquera, mas a gente vai morar na chácara e meu filho, a gente conseguiu convencê-lo de ir para a chácara com a gente, não ficar aqui, onde ele tinha aqueles velhos amigos, né? E aí, lá eu já estou avisando algumas pessoas que não vai ter bebida alcoólica, principalmente a minha filha, né? A semana passada, meu marido falou com ela, e agora tenho que falar para o restante da família, irmãs, primos, que vai frequentar com certeza a chácara. E isso está me angustiando. Eu quero tentar tirar essa angústia, né? E como falar isso para a família? Oi, Rose. Boa noite, Rose. Essa é uma questão que muita gente tem, né? É uma questão que muita gente traz por um propósito maior. Amor e proteção ao ente querido, ao familiar que a gente que tá passando por problemas com essa substância. 80% das pessoas que têm contato com álcool não desenvolvem dependência. Apenas 20% desenvolvem dependência. Mas não significa que esses 20% não sejam muita gente. E quando é um dos nossos, a gente precisa vestir essa camisa, levantar essa bandeira, e realmente não que isso seja um problema. Eu acho que o olhar tem que ser realmente de uma transformação positiva para todos da família. Como eu disse lá atrás, o primeiro traficante está dentro de casa, proporciona agora para os filhos do seu filho, quando ele tiver filhos, o contato com o álcool. E aí, provavelmente, de novo, a gente não sabe se eles vão estar entre os 80% ou os 20% que vão ter problemas com drogas, com álcool, por exemplo. Então, já que a gente tem essa dúvida e não sabe quem, né, tem dependência e vai ter ou não vai, a gente já acessa a partir de hoje. E aí, assim, Rose, às vezes no começo não é fácil porque quem está passando por esse processo, no caso o seu filho, ainda não entendeu e ainda não aceitou e acaba achando que se tornou um problema. Né, todo mundo vai parar de beber por minha causa. Nesse momento, a união faz a força, percebe? E vão estar na sua casa presentes as pessoas que realmente se importam com eles, se importam com vocês. Não se apegue a isso. Daqui a pouco a gente nem fala mais sobre isso. Tá? Daqui a pouco se torna um hábito, assim como se tornou o hábito encher a cara, se torna o hábito hoje de todo mundo sereno, sóbrio, dando risada, brincando, contando piada, tudo do mesmo jeito. Eu vou te contar uma coisa rapidinho. No grupo de sobriedade aqui do Morumbi, o pessoal partilhava muito assim: eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais, eu não posso ir mais nos lugares. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer um churrasco então na minha casa, né? A Gil tá aqui, eu posso falar que o Diego veio na minha casa, que frequentava, né? Então, assim, vamos fazer um churrasco na minha casa, junta todo mundo, vamos fazer festa, alegria, bagunça, de cara limpa. O pessoal topou. Foi um dos churrascos mais gostosos que a gente fez e não parou. A gente parou por causa da pandemia. E a minha mãe falou assim, esse pessoal que veio aqui pode vir todo final de semana, porque o banheiro tá limpo, não preciso lavar o banheiro, que não tá sujo, a piscina não tá cheia de latinha, né? Vocês tiraram os lixos, vocês lavaram a louça. Eu falei, mãe, é porque é do grupo de sobriedade, né, minha mãe? O pessoal tá todo mundo em recuperação, não tem álcool, não tem droga, então tudo funciona, tudo dá certo. E aí a gente vai vendo o lado bom da história, tá bom? Não se apegue, Rose. Nesse momento tem que botar a regra para funcionar, tem que ter disciplina. Daqui a pouco todo mundo se adequa, fica tudo bem. Tá bom? Beijo, boa sorte, tá? E agora, então, Helena. Eu gostaria de perguntar para o Cassiano como que ele lidou com a fissura, né? Ele parou, né? E não teve essa fissura de sair quebrando tudo, ou então de ter uma recaída, mesmo sabendo que a família estava com ele nessa busca aí para sair das drogas. E outra pergunta,
que isso vem já há muito tempo na minha cabeça. Qual o cheiro que tem esse pó? Helena, querida. É cheiro ruim, Helena. Minha esposa falava assim: você tá fedendo, cara. Você tá fedendo química. Você fede. Como você fala para mim que não usa drogas, meu, você tá cheirando mal, cara, porque a gente transpira o cheiro da química da droga, tá? É um cheiro muito ruim, tá? Então, assim, nem queira... É um cheiro químico, como se fosse de éter, de thinner, tudo misturado, aquela coisa forte. A gente, pelos poros, né, transmite esse cheiro, exala esse cheiro. Então, é muito ruim, né? Tanto que demora para desintoxicar, para tudo isso sair do corpo verdadeiramente. Um exame toxicológico de pelo, só depois de 6 meses que a gente não vai ser mais detectado. Olha só o quanto de porcaria que a gente colocava para dentro. Com relação à fissura, a gente tem que estar realmente acompanhado, tem que estar com as pessoas mais próximas, todas participando desse processo. Por quê? O dependente químico é uma pessoa que precisa muito da aprovação alheia. Então, ele demonstra, ele mostra que está fissurado, ele mostra que vai recair, ele começa com os seus comportamentos, e ele precisa de pessoas do lado que direcionem ele para o lado certo. É como estar andando em cima de um muro estreito, com os braços abertos, se equilibrando. E se eu não procurar as pessoas do lado bom, as pessoas do lado ruim vão me influenciar. E aí eu caio para aquele lado, percebe? Então, precisa ter essa participação efetiva de todo mundo. Porque alguém vai perceber que as coisas não estão caminhando bem e vai trazer a pessoa para o lado da recuperação e não para o lado da recaída. A esse olhar atento, por isso que quando a família entra em recuperação, o processo é muito mais fácil e muito mais eficiente. Isso é muito importante, tá, Helena? Eu sou um cara que eu não tive grandes processos de abstinência pela droga que eu usava, que era a cocaína. A fissura era comportamental, era aquela coisa de ir trabalhar e ter que cheirar para trabalhar. De ir atender um cliente e ter que cheirar para ir trabalhar. Voltar para casa, sabe que se adquiriu um padrão de comportamento? A dureza foi quebrar esse padrão, né? De ir e vir sem ir lá na biqueira comprar droga, ir direto para casa, não andar com dinheiro, sempre estar falando no telefone, né? Essas questões, elas são muito importantes. Então, assim, a primeira vez que eu fui trabalhar, eu não recebi em dinheiro. Na segunda, eu falei para o cliente que eu não podia receber em dinheiro, ele chegou lá e falou: ó, eu só tenho dinheiro, toma, me deu R$400. Na hora deu vontade de usar droga, liguei para minha esposa. Ela falou: vem para casa que eu estou te esperando no portão do prédio, vamos passar na padaria e comprar um pão e tomar um café. Era o que eu precisava ouvir. Se eu ligasse para alguém que usava droga, ele ia falar: oh, vou com você lá comprar, vamos. Percebe? Então, assim, é muito importante as atitudes do dependente químico que sabe que vai passar por isso e pedir ajuda. O pedido de ajuda é essencial e é muito importante saber para quem vai pedir ajuda, para as pessoas próximas que confiam e nos apoiam. Tá bom, Helena? Ok. Beijo, tudo de bom. Gratidão. Muito bem, não temos tempo para mais perguntas, infelizmente, nosso tempo estourou aqui um pouquinho, né? Passou um pouco, então vamos passar, né, Rosinha, para a Tininha, para ela falar sobre o congresso aqui para a gente. Abrir aqui o microfone da... Tô com a camiseta que a Tininha fez eu comprar lá. Ah, que bacana! Lá no evento, a Tininha falou: pode comprar, rapaz, pode comprar. É isso aí, Cassiano. Estou aqui te prestigiando, não só para falar do congresso. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui escutar sua palestra. Eu sempre amo te ouvir, sempre aprendo. Acho que as pessoas daqui devem saber que eu cheguei ao Amor Exigente por trabalho, né? Mas me encantei com esse programa, me encantei com tudo que acontece dentro dele. E hoje eu frequento sala, né? E escolhi para frequentar a sala de sobriedade, que é a ação que eu mais me encanto e que mais me preenche, né? Então, assim, sou fã de carteirinha. E agora, ó, já que o Cassiano está com a camisa azul, eu fui correndo colocar a minha camisa verde do congresso,
Passamos, sim, dos 300 inscritos. Quero agradecer a cada um que deu seu sim já para nós, né? Fico feliz em dizer esses números. Estou aqui representando o Fábio e toda a nossa comissão do Congresso. Lembrar para vocês que ainda dá tempo de quem quer fazer a inscrição por boleto bancário. O prazo final é hoje. A vantagem de fazer por boleto é que os R$ 1.520 eles são parcelados em até 10 vezes sem juros, tá bem? A partir de amanhã, as inscrições elas vão permanecer com o mesmo valor, não terá aumento. Isso é muito bom, mas ela vai ser parcelada apenas no cartão de crédito. E aí tem aquela taxinha de conveniência do PagSeguro, então vai dar uma aumentadinha no valor das parcelas. Então, quem quiser, corre, que ainda dá tempo de fazer hoje no boleto. Vocês vão preencher todas as informações, depois a nossa equipe vai mandar um e-mail para vocês para confirmar a quantidade de parcelas e depois já fazer o envio, tá bom? Então, quem já fez a inscrição, fica atenta no e-mail, responde para nós a quantidade de parcelas que vocês desejam fazer, e quem não fez, corre para a gente se juntar, né, num grande propósito, confraternizar todos juntos em maio do ano que vem. Obrigada pelo espaço, a todos vocês. Obrigada, Cassiano, pela excelente palestra e um beijo quente, fervoroso no coração de cada um de vocês, viu? Isso aí, informações do Congresso, ó, o site do Congresso é www.congressoamorexigente.com.br. É isso aí. Rosinha, com você. Vamos para o vídeo? Deixa eu abrir aqui, então, só um minutinho. Deixa eu me organizar aqui. Espera aí. Eu preciso compartilhar com o som, né? Então, gente, a gente teve uma ideia de pedir as fotos dos avós com os netos, ou dos netos bichinhos, porque partiu primeiro de quando o Tiago fez aquele post, né, dos avô voluntários e as vovó voluntárias do Amor Exigente. E aí eu pedi ajuda à minha filha e a gente fez um vídeo aqui bem gostosinho que a gente vai passar para vocês agora. Só um instantinho. Lu, depois você me diz se está dando para ouvir, tá bom? Eu também te amo muito, vô. Oh, meu avô, minha avó. Oh, meu avô, minha avó. Vem cá, me abraça apertado. Deixa eu sentar do seu lado. Conta uma história pra mim. Cante uma canção assim. Sabe como é ser feliz? Tem sempre amor no que diz. Aqui eu sou sempre bem-vindo. E o cheiro das flores eu sinto. Um bolo feito com amor, das mãos de quem sempre me amou. Me protegem quando eu preciso. Cantam para iluminar. Ah, meu avô, minha avó. Ah, meu avô, minha avó. Vem cá, me abraça apertado. Deixa eu sentar do seu lado. Conta uma história pra
sua cria, 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 cria da sua Então, tá aí, gente. Foram cento e tantas fotos. E aí está o nosso futuro, né? Os exigentinhos. Gratidão a vocês que estiveram presentes e enviaram para a gente as fotos. Muita gratidão. E aí eu tenho que falar para vocês rapidinho sobre a nossa domingueira aí de semana que vem, antes do Cassiano se despedir. Semana que vem a gente vai receber o Fernando Antunes Lima, lá de Pindamonhangaba. E ele vai falar para a gente sobre responsabilidade social, justiça terapêutica. Então, a gente espera vocês semana que vem para mais uma domingueira aí. Cassiano, abre seu microfone para você poder dar um tchau para a gente. Lu, gratidão por essa força. Gente, até semana que vem. Pessoal, gratidão imensa estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, meninas. Foi, assim, muito gostoso participar dessa domingueira. E vou agora acompanhar vocês aqui das próximas vezes. Gostaria de mandar um beijo para todas as mães, esposas, para todo mundo que está aqui nessa reunião, fortalecendo esse processo. Estamos em comunhão, no mesmo propósito, que é a busca e manutenção do processo de recuperação, junto com o Amor Exigente, que é realmente um programa maravilhoso que salva vidas. Um beijo no coração de todas vocês, um abraço para as vovós. Fiquei aqui morrendo de saudade da avó Cida, que se tivesse viva quando eu aprontei aquilo, ela me dá uns beliscões, porque minha avó era brava, mas ela tinha um amor do maior que o mundo. Beijo para a avó Cida, que está lá no céu. Beijo para todas vocês. Não desistam dos seus entes queridos. Gratidão enorme. Obrigado. Eu tenho que dizer rapidinho que os créditos do Te Amo, Vovô é da netinha do Gustavo, lá do Paraná, e a primeira foto, bem antiga, agora lembrando o Cassiano, é a minha avó, que está ali com a família dela. Né? Então, a gente resgatar os tempos lá de trás. Vamos lá, Lu, agora é com você. Que bacana. Gratidão, Cassiano. Gratidão, vovós e vovôs. E agora sim, pedir aqui a nossa querida Onélia para iniciar a nossa oração da serenidade. Deixa eu pegar aqui o arquivo que fechou. Onélia, querida, já pode abrir seu microfone. Então, vamos lá, né, Lu? Fazer uma conexão com Deus e dizer para Ele: eu
Segura minha mão na sua, una o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que Fechou seu microfone, Onélia. Tenta abrir agora, Onélia. Consegue daí, Rosinha? concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé e alegria. E um beijo no coração de todos vocês. Cassiano, você é show. Vê se conseguem abrir. Vai. Obrigado, boa noite. Boa noite, família. Boa noite. Gratidão, gente. Parabéns.